Para vencer o mundo, qualquer pessoa que esteja viva hoje, no século XXI, tem que se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo, para que ele possa fugir de qualquer pessoa. Para vencer o mundo, a pessoa tem que entender que não pode ter nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo. Para vencer o mundo, é preciso que a pessoa tenha essa vontade de vencer o mundo, tendo bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus venceu o mundo. Então, nós devemos vencer também o mundo como o próprio Senhor Jesus o fez. Então, para vencer o mundo, nós não podemos participar deste mundo em tempo algum, porque este mundo inteiro jaz no maligno. Não existe nada no mundo que possa ser bom ou útil para você ou para mim. A concupiscência do mundo, a soberba da vida, ela não pode nos dominar em tempo algum. Nós não podemos ser enredados por nada que existe nesse mundo, pela filosofia, pelos surgimentos do mundo, em tempo algum. Nós devemos viver fora desse mundo, porque esse mundo é algo que não serve para você nem para mim em tempo algum, para nada. Então, é preciso que entendamos isso, porque a nossa fé tem que vencer o mundo. Então, isso é importante demais. Quando alguém vence o mundo, ele está provando que a sua fé é superior ao que existe no mundo. Quando você vence o mundo, você vence as coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não significam nada, não tem proveito algum para você em tempo algum. Então, é preciso que entendamos isso. A humanidade tem que entender isso, tem que abrir os olhos para essa realidade. De vencer o mundo de fato e de verdade, para que não fique escravizado pelo mundo. Porque aquele que é vencido pelo mundo se torna escravo do vencedor. Então, cabe a você e a mim vencermos o mundo, para que o mundo seja escravo de quem o venceu, ou seja, de você e de mim. Nós é que precisamos vencer o mundo, e não é o contrário. Porque muitas pessoas hoje estão se deixando vencer pelo mundo. Isso é algo errado, que não produz nenhum bom resultado na vida de ninguém. Então, é preciso entender isso hoje. O mundo está cheio de corrupções, pecados, abominações, iniquidades, perversidades das mais variadas possíveis. Quando o ser humano se deixa envolver e se enredar por isso, ele está sendo vencido por essas coisas. Mas o que tem que acontecer é o contrário. Nós é que temos que vencer essas coisas. Vencer mesmo, com vitória, contra essas coisas aí. Essas coisas não podem nos derrotar. Nós é que temos que derrotar elas, porque elas procedem do mundo. Essas coisas que procedem do mundo são coisas erradas. Ter amizade com o mundo, quando alguém se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E por isso você tem que fazer o contrário, você tem que ser amigo de Deus e ser inimigo do mundo. Essa é a vitória que você tem que exercer contra esse mundo. Porque esse mundo tem um Deus. O Deus deste século, neste mundo, é o diabo. Ele cega o entendimento das pessoas para que para essas pessoas não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Então, nós devemos vencer isso. O ser humano tem que vencer o Deus deste século. Para que assim, para cada pessoa hoje, possa resplandecer sim a luz do evangelho da glória de Cristo. Aí sim existirá libertação, redenção,
remissão dos pecados. Aí sim as pessoas vão tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Essa é a verdade que tem que existir em cada pessoa. E isso tem que se concretizar na vida da pessoa. Para sempre. Para que ela nunca mais possa ser alguém que está sendo escravizada pelas coisas que existem nesse mundo. Coisas erradas, coisas perversas, malignas. Esse mundo está cheio de mentiras, sofismas e raciocínios falazes, vícios, coisas pecaminosas, coisas que só fazem mal para o ser humano, coisas que contaminam o ser humano, coisas que estragam o ser humano, apodrecem. Então, essas coisas não podem nos vencer em tempo algum. Chegou a hora da humanidade vencer tudo isso. Vencer por meio do Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Então, essa é a vitória que tem que acontecer por parte de toda pessoa hoje consciente. Vencer o mundo. E não deixar que o mundo te vença em tempo algum. Você tem que derrotar o mundo para sempre. Você tem que cortar esse mal que existe no mundo para sempre de sua vida. Não dê lugar ou ocasião alguma para as coisas que existem no mundo. Todas elas porque todas elas vão contribuir para o seu próprio mal. E o que vai contribuir para o seu próprio bem é quando você vencer o mal pelo bem. O mal que você tem que vencer pelo bem é as coisas que existem no mundo. Todas elas são nocivas e estragam o ser humano, como hoje nós podemos ver claramente. Muitas pessoas estragadas por esse mundo, porque se deixaram envolver pelos pecados que existem nele, pelas abominações, pelas iniquidades e impiedades. Tudo isso estraga o ser humano e torna o ser humano desumano, insensível, sem afeição natural. Isso é vida? Não, isso não é vida. Vida é quando você consegue derrotar todas essas coisas, para que elas nunca tenham uma ação e nenhum efeito sobre a sua vida em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. Temos que vencer o mundo. Vamos vencer firmados em Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele, para que Ele seja o nosso guia até a morte. E para que a graça e a verdade dEle predominem em sua vida, reinem em sua vida. Para que em seu corpo, alma e espírito exista algo bom a ser praticado. Para que seu modo de pensar, de falar e de agir gire em torno da centralidade de Cristo, para que você tenha uma vida irrepreensível no mundo. E para que as coisas do mundo não te contaminem em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje. A humanidade tem que vencer o mundo. Chegou a hora disso acontecer de fato e de verdade. Então, eu espero que a humanidade perceba isso. Abra os olhos para que essa vitória aconteça na sua vida. Creia que isso pode acontecer. Porque é verdade mesmo. O mundo está aí e está derrotando muitas pessoas. Mas agora é hora de acontecer o contrário. As pessoas têm que derrotar o que existe no mundo, para que a pessoa tenha a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo por meio do Senhor Jesus. Então, essa é a vontade de Deus, que possamos vencer o mundo. Então vamos exercer essa vitória dia após dia, vamos fazer isso acontecer mesmo. Eu espero que a humanidade entenda isso, porque essa vitória é para o próprio bem de todo aquele que quiser mesmo vencer o mundo. Então eu espero que essa vitória se concretize em sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque Ele venceu o mundo. E Ele disse que nós devemos ter bom ânimo para que possamos também ter essa mesma atitude de vencer o mundo. Então, eu espero que essa vitória aconteça na sua e na minha vida contra o mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.